Aqui está a tradução da sua história para o português. Brasil. Olá, meu nome é Ana, e esta história é o... Digamos apenas que eu nunca pensei que a contaria um dia, mas é incrível demais para guardar apenas para mim, e talvez haja uma lição a ser aprendida com ela. Bem, Jake e eu nos conhecemos na faculdade e ficamos juntos por quase 10 anos. Éramos o casal perfeito, sempre rindo, sempre contando histórias. Entre a criação de nossos 2 filhos e a gestão de nossas vidas agitadas, as coisas começaram a estagnar. Talvez um pouco, vocês entendem o que quero dizer. A lenta deriva para a rotina. A maneira como os pequenos momentos de conexão parecem desaparecer com o tempo. Uma noite, estávamos jantando quando Jake levantou uma ideia um tanto surpreendente. Ele começou dizendo que não tínhamos mais a mesma conexão de antes e sugeriu tentar algo em comum. No início, fiquei um pouco desconcertada. Ele falava em convidar novas pessoas para nossa vida social. Não de uma maneira específica, apenas como amigos, para apimentar nossas reuniões e conversas. Fiquei cautelosa, mas aceitei, pensando que seria uma maneira inofensiva de adicionar um pouco de variedade à nossa vida social. Na semana seguinte, fomos a uma festa que um amigo dele estava organizando. Jake havia convidado algumas pessoas novas, incluindo 3 rapazes que ele conheceu recentemente. Eles eram simpáticos, respeitosos e honestamente, muito agradáveis de conviver. Havia Thomas, um grande fã de futebol. Noah, o cara que sempre tinha uma história interessante para contar. E a Isaiah, que tinha a personalidade mais calorosa e descontraída do grupo. Ao longo das semanas seguintes, começamos a nos ver regularmente em grupo. Jake parecia genuinamente feliz com essa nova dinâmica, mas algo surpreendente começou a acontecer. Peguei-me gostando da companhia dos nossos novos amigos e percebi que eles me davam muita atenção. Nada inapropriado, apenas um pouco de gentileza extra, alguns elogios e muitas risadas pela primeira vez em muito tempo. Senti um pequeno frisson ao ser notada e admirada. Certa noite, Jake e eu estávamos voltando para casa a pé após um desses encontros, e ele me surpreendeu com uma pergunta que me desestabilizou. Ele perguntou se eu tinha laços especiais com nossos novos amigos, dizendo que tinha notado o quanto nos dávamos bem. Fingi que não era nada e tentei rir, mas ele insistiu, sugerindo que um pouco de flerte inocente talvez não fosse a pior coisa para o nosso casamento. Essa conversa nos levou a território desconhecido, a falar abertamente sobre nossos segredos, até aqueles que geralmente guardamos para nós mesmos. Era estranho, talvez até um pouco embaraçoso, mas também era excitante. Estávamos cruzando uma etapa, atingindo um novo nível de honestidade. Jake admitiu que sentia um misto de excitação e curiosidade ao me observar interagir com outros, e compartilhamos que, sim, era bom ser notada novamente. Rapidamente estabelecemos uma espécie de acordo. Decidimos nos dar um pouco de liberdade nessas amizades, sabendo que tudo aquilo era apenas pelo prazer de trazer algo novo ao nosso casamento. Não havia planos de ir mais longe, de cruzar limites. Estávamos ambos de acordo. Tratava-se simplesmente de manter a chama acesa. Uma semana depois, Jake sugeriu organizar uma pequena reunião em casa. Convidamos Thomas, Noah e Isaiah, e a noite se revelou realmente agradável. Os rapazes trouxeram comida, compartilhamos bebidas, e pela primeira vez, relaxei totalmente na companhia deles. Jake estava em seu elemento, interpretando o papel de anfitrião e encorajando todos a se divertirem. Era como uma espécie de experimento social, exceto pelo fato de ser surpreendentemente real. Enquanto a noite chegava ao fim, vi-me em um pequeno círculo com Thomas, Noah e Isaiah. Falamos de tudo, de nossas origens, anedotas engraçadas, histórias de infância e até um pouco sobre relacionamentos. Eles me fizeram rir como nunca nos últimos anos e, por um instante, quase esqueci a situação em que me encontrava. Era apenas divertido. Jake estava ao lado, sorrindo e me encorajando a aproveitar a conversa. Então, sem avisar, Noah fez uma observação brincalhona do tipo: "Não consigo acreditar que uma mulher como você existe de verdade." Era lisonjeiro, mas ri imediatamente sem dar mais importância.
Mas quando olhei para Jake, vi-o balançar a cabeça, quase como se compartilhasse da minha opinião. Aquele breve contato visual dizia muito. Ele estava totalmente convencido. Após a partida de todos, Jake e eu nos sentamos, e ele admitiu que me ver com outras pessoas daquela maneira nos aproximava. Parece estranho, eu sei, mas de uma maneira incomum, isso nos trouxe de volta a conexão que tínhamos antigamente. Era como se estivéssemos compartilhando um segredo íntimo em um espaço muito público. Só nós entendíamos plenamente. Eu estava mais próxima de Jake naquela noite do que estive em muito tempo, mas as coisas tomaram outro rumo depois daquela noite. Começamos a convidar os rapazes com mais frequência e logo percebi que Jake estava empurrando os limites dessa experiência excitante. Ele me encorajava a falar mais com eles, a passar mais tempo em sua companhia. Era confuso. Eu não conseguia entender se ele realmente sentia prazer nisso ou se apenas tentava colocar um pouco de excitação em nossas vidas. Certa noite, após a partida de Thomas, Noah e Isaiah, Jake sugeriu que brincássemos de um jogo, algo bobo e leve. Mas à medida que o jogo avançava, começou a aparecer mais um teste de limites. Nada de grave aconteceu, mas a atmosfera no ambiente mudou. Notei que os rapazes trocaram olhares e comecei a me sentir desconfortável, como se o jogo estivesse tomando um rumo que eu não havia aprovado com Jake. Ele deve ter sentido meu mal-estar, pois sugeriu rapidamente mudar de assunto. O resto da noite seguiu-se diante de um filme e, felizmente, a atmosfera relaxou. Mas, ainda assim, eu não conseguia me livrar da ideia de que essa experiência estava tomando um rumo inesperado, ultrapassando aquilo com que eu estava confortável. Após aquela noite, não parava de pensar em tudo o que aconteceu. A curiosidade de Jake havia desencadeado algo sobre o qual nenhum de nós parecia ter controle total. Uma parte de mim apreciava a atenção e a excitação. Era algo que eu não sentia há anos, mas outra parte de mim temia que estivéssemos entrando em território perigoso. Jake notou minha hesitação e me tranquilizou, dizendo que sempre poderíamos parar. Mas cada vez que falávamos sobre isso, ele acabava me encorajando a me divertir e a me soltar. Ele até admitiu que gostava de me ver feliz como não via há muito tempo. Uma tensão constante entre curiosidade e prudência me mergulhou em um turbilhão emocional. Então veio a noite que mudou tudo. Jake e eu decidimos organizar um churrasco no jardim e convidar Thomas, Noah e Isaiah. Fizemos o churrasco, rimos e compartilhamos histórias como de costume. Com o passar da noite, os rapazes começaram a falar de suas vidas, de suas famílias e das coisas que mais importavam para eles. Era uma conversa de coração aberto, o tipo de conversa que te dá a impressão de conhecer alguém há anos. Em um determinado momento, Jake me chamou de lado e sussurrou: "Veja como você está à vontade com eles. Você brilha." Sorri, um pouco nervosa, mas também incerta sobre o que ele estava insinuando. Ele se inclinou para a frente e disse: "Por que não passa um momento com eles, apenas conversando, aprendendo a conhecê-los?" Fiquei nervosa, mas aceitei, pensando que era apenas mais um momento amigável. Encontrei-me então no canto do jardim com Thomas, Noah e Isaiah. Falamos de tudo, desde nossos sonhos mais íntimos até os lugares para onde queríamos viajar. Cada um deles tinha uma perspectiva única sobre a vida e era revigorante ouvir aquilo. De repente, Thomas começou a falar sobre relacionamentos, mencionando a importância da honestidade para ele. Noah concordou, compartilhando que a lealdade era um de seus valores principais. E Isaiah, sempre o sábio e discreto, acrescentou que a confiança era o alicerce de qualquer relacionamento sólido. Suas palavras ressoaram em mim de uma maneira inesperada. Era como se descrevessem exatamente o que estava faltando no meu casamento, mas que eu não havia reconhecido plenamente até então. Quando a noite chegou ao fim, os rapazes começaram a juntar suas coisas para partir. Encontrei-me de pé com eles, perto do portão, estranhamente sentimental. Thomas olhou para mim e disse: "Obrigado por esta noite, Ana. Você e Jake, vocês dois têm algo muito especial." Noah assentiu e acrescentou: "Não é comum. Vemos frequentemente casais que confiam tanto um no outro." Isaiah me endereçou um sorriso caloroso e disse: "Cuide-se, Ana." As palavras deles ficaram comigo muito tempo depois de terem ido embora.
Entrei e encontrei Jake me esperando, olhando-me com uma estranheza intensa. Eu não sabia o que ele estava pensando, mas algo tinha claramente mudado entre nós. Ele me perguntou se eu tinha passado uma boa noite e eu disse a verdade. Havia algo. Mesmo que a experiência fosse libertadora, embora nada de inapropriado tivesse acontecido, Jake não estava satisfeito. Ele insistiu, perguntando se eu tinha tido algo especial com um deles. A pergunta dele me pegou de surpresa. Hesitei, como se ele esperasse que eu confessasse algo que não existia. Eu disse a ele que, embora apreciasse a companhia deles, não tinha vontade alguma de cruzar os limites. Mas sua insistência me deixou desconfortável. Nos dias seguintes, a curiosidade de Jake se transformou em algo mais intenso. Ele me fez perguntas detalhadas sobre minhas interações com os rapazes, repensando momentos que eu quase tinha esquecido. No início, pensei que ele estivesse simplesmente fascinado pelo frisson da nossa pequena experiência social, mas ficou claro logo que ele buscava algo a mais, como se quisesse que eu fizesse coisas que eu não estava fazendo. Finalmente, certa noite, eu o confrontei. Perguntei por que ele insistia tanto, por que me empurrava sem parar para explorar laços que eram claramente apenas platônicos. A resposta dele me surpreendeu. Ele admitiu que se sentia insuficiente, que não estava mais à altura de me fazer feliz. Ele confessou que pensava que introduzir outras pessoas em nossas vidas poderia apimentar as coisas e reavivar algo em mim que ele temia não poder me dar. Foi de cortar o coração ver a incerteza em seus olhos. Por anos, acreditei que Jake era o confiante, a rocha do nosso casamento. Mas ali, ele estava vulnerável e buscando respostas no lugar errado. Eu disse a ele para não se preocupar, que a felicidade que eu tinha era devido a nós e não a outra pessoa. Ao longo dessa conversa, nos reencontramos e refizemos laços como não fazíamos há anos. Reconhecemos as falhas em nosso relacionamento e os medos inavoíveis que compartilhávamos. Percebemos que não era a presença de outras pessoas que repararia nosso casamento, mas a coragem de enfrentar nossas próprias inseguranças e abrir espaço um para o outro. Então, fizemos um pacto. Decidimos encerrar a experiência e nos concentrar em reconstruir o que havíamos perdido. Passamos mais tempo juntos, aprendendo a conhecer as particularidades e os desejos do outro e redescobrindo o amor que nos uniu no início. Não precisávamos de mais ninguém para nos sentirmos vivos. Só precisávamos lembrar por que nos apaixonamos lá no começo. Não foi um caminho fácil e levou tempo, mas saímos disso mais fortes, com uma compreensão mais profunda das necessidades e das inseguranças um do outro. A experiência nos ensinou, aos dois, que às vezes as conversas mais difíceis são aquelas que nos aproximam mais.